Salve nação! É hora de falar do Malvadão! O que vocês acham de eu entrar nos vídeos assim? É legal, não é legal? Tá forçado? Tá criativo? O que vocês acham? Se vocês aprovarem, eu entro assim nos vídeos daqui pra frente. De novo, hein? Salve nação! É hora de falar do Malvadão! Eu achei legal, cara. Eu achei legal. Eu criei isso aqui. Não vi ninguém fazendo isso ainda. Bem, é hora de falar do Malvadão sim, cara. Flamengo tá na tela. Ontem, Arrascaeta, Bruno Henrique foram homenageados. Eles merecem muito, né? Merecem. Então vamos trazer aqui este corte do Futebol 360 da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Não é só isso não, tem mais notícias no vídeo, tá? Hoje tem jogo do Mengão, Flamengo e Portuguesa às 7 da noite. Vou trazer tudo aqui pra vocês, tá bom? Pra você ficar bem antenado. Vamos lá pro vídeo? Simbora, deixa o like, se inscreva e ative o sininho. Vamos lá. Entrevista ontem, homenagens rubro-negras a dois grandes ídolos, dois jogadores históricos desse Flamengo dos últimos anos, com muitas taças. Para os currículos de Arrascaeta e Bruno Henrique. Vamos acompanhar o que disseram os dois. Estão aí desde 2019 levantando taça e fazendo história. Vamos lá. A parte minha física, eu acredito que aos poucos vou voltar a pegar ritmo, que para mim é o mais importante, porque praticamente tive quase 2 meses sem jogar, parado, então isso é o que me dificulta um pouco. Mas também tenho que entender os prazos que tentar jogar 90 minutos, ver que o joelho fica bem, que não tem problemas. Então a gente vem fazendo todos os passos certinhos, treinando aos poucos, sentindo-me cada vez melhor. Então tomara que a gente, o mais rápido possível, possa estar de volta ajudando meus companheiros. Como falei, estamos em um clube tão grande que a disputa na minha posição é muito alta, cada vez mais forte. Então eu tenho que me preparar muito para voltar a jogar 90 minutos em grande nível. Olha, eu prefiro jogar pelo lado esquerdo, como atacante pelo lado esquerdo ou como ponta pelo lado esquerdo. Essa é a minha prioridade, mas quando o Felipe assumiu a equipe principal, ele veio conversar comigo e me via em outras funções no time ali na frente. E como eu falei, eu estou aqui para poder ajudar, independente quando jogar ou não jogar, ou jogar em outras posições também ali de atacante. Claro que foge um pouquinho da minha característica, jogar de centroavante, mas eu consigo ainda ter benefícios em alguns pontos que o centroavante às vezes não tem, que é a velocidade. Tá aí o Bruno Henrique, a gente tem números. Mais títulos na história do Flamengo. Bruno Henrique e Arrascaeta desde a estreia no time carioca. Bruno Henrique, muito jogo, ó. 282 jogos, com 97 gols e 52 assistências. É participação em gol para Dedéu, como diria Eugênio Leal. O Eugênio não fala isso, não. 2 Libertadores. Quem falava isso aí era Aracide Almeida. Também. É pra Dedéu. É pra Dedéu. Gol pra Chuchu. 2 brasileiros, 2 Copas do Brasil, 3 Supercopas, 1 Recopa e 4 Cariocas. Praticamente os mesmos títulos do Arrascaeta, que tem mais jogos, olha. 293, menos gols, mas não pouco, 73 gols. Agora, olha a assistência do Arrasca. 89 assistências. O que esse cara já deixou de gente na cara do gol, hein? Hein, professor? Fora os que ele fez. Os títulos são os mesmos. Olha lá, deixa eu ver. 2 Comebol, 2 brasileiros, Copa. Exatamente os mesmos títulos. E em relação aos títulos... A mesma era vitoriosa. Em relação aos títulos, assim, muito rapidamente, ontem eu conversei por telefone com o Roberto Assaf, historiador do Flamengo, que escreveu o Almanaque do Flamengo. Ele contesta que, de repente, sumiram títulos que o clube sempre contou, né? Principalmente a Taça Guanabara e a Taça Rio. A Taça Guanabara, para quem não sabe, houve uma época que ela era até um campeonato à parte. E aí o Zico continuaria sendo com mais títulos, 23, o Júnior com 22, bem mais. Independentemente disso, acho que é um registro
importante de se fazer. São dois jogadores já com lugar no panteão da história rubro-negra. Os gols, as assistências, a era que eles marcaram. O próprio Bruno Henrique batizou essa era como era de um outro patamar. O Arrascaeta, isso aí só pelo Flamengo, hein? Se você botar aí o Arrascaeta do Cruzeiro, a sua importância para conquistas como a Copa do Brasil, são dois jogadoraços de se tirar o chapéu, né? São jogadores que qualquer um gostaria de ter tido na sua galeria de ídolos e testemunhas de um momento muito feliz da história rubro-negra. Ontem a gente lembrou que o Gerson também é outro, mas o Gerson saiu, né? E quem sai do Flamengo hoje, que seja por 6 meses, já perde título. Porque não é fácil, é uma era muito vitoriosa. Título e possivelmente vaga, né? E vaga do time, né? A gente viu o Arrascaeta falando ali, né? Como aumentou a concorrência na posição dele. O próprio Bruno Henrique passou por isso em muitos momentos, né? E o Arrascaeta precisa se preocupar mesmo com isso. Precisa, Eugênio? Porque me chamou muito a atenção, falei isso aqui segunda-feira, na entrevista do Felipe Luiz, o quanto ele elogiou o Plata. Naquele setor, né? E o Plata está jogando por dentro, né? Porque o Gerson aberto na direita e o Plata por dentro, atrás do Bruno Henrique. Ele falou, não, o Plata, ele conquistou, ele até usou uma expressão... Pé na porta, não é? Pé na porta, conquistou a vaga dele no time com o pé na porta. Ele entrega muito. E entregou de novo. Domingo entregou de novo contra o Botafogo. Então o Arrascaeta, é claro... O Felipe Luiz conhece o Arrascaeta. Se ele tiver Sim, inteiro, ele volta também colocando o pé na porta do... Ele precisa... Exatamente. A questão é o Arrascaeta estar inteiro. Tecnicamente é um jogador maravilhoso. Mas agora passou por período aí de 2 meses parado para tentar se recuperar e tal. Mas a gente vai pegar aí... Já são 6 anos, né? Desde 2019. Pelo menos de 2022 para cá, o Arrascaeta é um jogador muito inconstante fisicamente. Ele vai e volta, machuca, não consegue jogar 90 minutos e tal. E esse Flamengo de hoje é um Flamengo que exige muito fisicamente. O Felipe Luiz, que é um time marcando, um time pressionando saída de bola, sufocando o adversário. E o Arrascaeta tem que estar pronto para fazer isso. E não é exatamente uma característica dele. Por isso eu deixo... Claro, é um jogador maravilhoso com a bola no pé. E imagino que o Felipe vá ter alguma alternativa para aproveitar a qualidade dele. Mas nesse momento ele sabe que vai precisar estar bem, em boa forma para jogar. E aí... Diga, Mari. Não, só para completar isso do Arrascaeta. E aí é o que o ser humano menos controla, né? Ele tem tudo a seu favor ali, a seu dispor para fisicamente estar bem, mas às vezes o corpo já não responde da maneira como respondeu num determinado momento. Então, a única coisa que, de fato, hoje impede o Arrascaeta de retornar como 100% titular e ter essa sequência é o corpo dele, que tecnicamente é melhor. Isso aconteceu com o Diego, aconteceu com o Everton Ribeiro, só que no caso específico do Arrascaeta, tem isso que o Eugênio lembrou. Ele nunca foi esse cara. Ele nunca foi esse cara do combate. Ele tem outras valências. Você conta com o Arrascaeta para outro momento. E é curioso, porque é justo no momento que ele recebe a 10, né? Recebeu a 10 do Zico e tal. A última cartada de Landim. Era um 10 sem a 10, e agora, quando ele tem a 10, ele não é o 10. Né? Pelo menos não é o 10 com a sequência que se esperaria dele. Está com 30 anos só o Arrascaeta. Eu digo só porque, pô... Os jogadores atuais é jovem. Faz 31 em junho, dia 1º de junho. O Bruno Henrique já está com quantos? 34, é isso? Vou checar aqui. Vê aí. É isso? Acho que é 34. Só que fisicamente muito mais inteiro. Não é questão da idade, é da resposta que ele consegue dar em campo. E o Bruno Henrique destacou, falou bastante ali na entrevista sobre o que a gente já sabe, mas ele voltou a falar sobre isso. E ele deixou claro, a preferência dele é jogar ainda na ponta esquerda. Mas hoje a opção é... Enquanto não tiver Pedro, só volta para a ponta esquerda que eu tiver Pedro. Não, e outra, a concorrência na ponta esquerda é muito maior. Também. 34 anos mesmo, o Bruno Henrique faz 35 em dezembro. É um jogador ainda de muita velocidade, muita força, muita movimentação. Ele provou isso mais uma vez no domingo, né? O quanto que ele pressionou a saída de bola do John ali, forçando o John a cometer vários erros de passe, porque ele estava ali pressionando, marcando em cima o tempo todo. Se o Arrascaeta conseguir fazer isso, né, como o Plata está entregando, aí ele ganha de novo a posição do time sem muito esforço, porque tecnicamente ele é descomunal.
Só que hoje o futebol mundial é cada vez mais isso, né? É você conseguir jogar sem a bola. O time coletivamente saber jogar sem a bola. E aproveitar o momento que tem a bola para usar a qualidade que tem o Arrascaeta, né? Aí que o jogador se valoriza. Só que tem que estar pronto para os dois momentos. Essa questão dos títulos, Eugênio, o professor lembrou, e eu vi muita gente falando sobre isso ontem, porque ficou esse assunto. O Arrascaeta, o Bruno Henrique, agora são os que têm mais títulos, tal, e aí eu vi rubro-negros históricos, tal, realmente debatendo isso. Não, mas e os títulos lá do Zico, do Júnior, vão tirar a Taça Guanabara? Como é que é essa discussão? Essa discussão, se o professor Celso Zelt falou, foi o Roberto Assaf que você conversou? Se o Assaf falou, não tem discussão. É? Os caras são os papas, eles é que sabem tudo do futebol, assim, em termos de pesquisa, de terem vivido isso. A questão toda é essa, né, Bel? Sem querer fazer aqui, promover um choque de gerações. Meu filho tem 12 anos, meu filho está vivendo o agora. Ele está acompanhando o momento de agora. Ele não viveu lá os anos 80 para entender como funcionava o futebol naquela época, anos 70 e 80. Por exemplo, o Flamengo, em 79, foi 2 vezes campeão estadual. Foram 2 títulos. Isso. Como assim? Porque aconteceram 2 campeonatos estaduais. Meu Deus. No Rio de Janeiro, em 79. Ele é tri de 78, 79 e 79. Então, mas isso aí conta. São 2 títulos, não só. Se eu estou enganado, se eu estou com uma falha aqui de memória, era comemorado, volta olímpica, tal, Taça Guanabara, mas era o primeiro turno. A partir de... Há momentos e momentos. Jogava contra o campeão da Taça Rio, que era o segundo turno, A Taça Guanabara existe até hoje. E ela hoje tem uma outra dinâmica, um outro peso, uma outra representatividade. Foi mudando ao longo do tempo. Ela foi criada, antes de tudo, para indicar o representante carioca na Taça Brasil. Isso até 71. 72... Quando existia o estado da Guanabara. Isso. Ela vem do estado da Guanabara. Em 72 ela passa a ser o turno. Indicava o representante carioca na Copa do Brasil. Era um título à parte. E o que pega é o seguinte, sempre foi contado. E o próprio clube está desconsiderando algo que ele sempre considerou. Nessa coisa do contexto que o Eugênio falou, da minha conversa com o Assaf, e o Assaf falou também com o Mauro César, que publicou um grande texto do Assaf no blog dele, só para dar um exemplo de contexto, a decisão da Taça Guanabara de 70, entre Flamengo e Fluminense, tinha mais de 90 mil pessoas no Maracanã concorrendo com o jogo de abertura da Copa do Mundo de 70, entre México e União Soviética, que estava sendo transmitido. Então, sempre era a primeira vez que tinha peso. transmissão, não era, de Copa do Mundo? Sim, e 90 mil pessoas estavam no Maracanã para ver o Fla-Flu. Então, esse peso do contexto, que isso significava para as pessoas na época, isso é muito importante. O estadual mesmo, que hoje em dia é desvalorizado, ele em muitos momentos foi a competição mais importante para muitos clubes. O que era o nosso mundo. O importante é não invalidar a história, que era o nosso mundo. O importante é não invalidar a história. A história, ela continua existindo. O título do gol do Basílio, já que a gente está aqui em São Paulo, é um dos títulos mais importantes da história do Corinthians. Exato. Se não foram mais, né? Se não for mais importante. Porque você tem, em São Paulo, tentou-se fazer uma Taça Cidade de São Paulo. Teve em 77, que o Botafogo Ribeirão ganhou do São Paulo, empatando no Morumbi. E teve a de 78, Corinthians e Santos, aquele jogo histórico que o Sócrates dá aquele passe de calcanhar para o Palinha. O Corinthians ganhou de 1-0. Mas em São Paulo, nunca pegou como pegou a Taça Guanabara. A Taça Guanabara era muito importante. E tem esse aspecto que o Assaf levanta. O próprio clube sempre, não só o Flamengo, o Botafogo foi o bibi de 67, 68. Os botafoguenses se orgulhavam, saíam com o carro fazendo bibi, bibi, porque era bi da Taça Guanabara e bi do Campeonato Carioca. Por falar em bibi, em buzina, segura aí, porque o peixe pede passagem no F. Muito bem, depois das belas homenagens para Arrascaeta, que merece muito, e Bruno Henrique, agora vamos debulhar aqui as prováveis escalações. Tudo que você precisa saber sobre Portuguesa e Flamengo, onde assistir, etc, etc e tal. Vamos lá então, galera, antes de iniciar aqui, né?
deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. A Portuguesa e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, às 19 horas de Brasília, pela abertura da 8ª rodada do Campeonato Carioca. A Lusa vendeu o mando de campo e o jogo será no Parque do Sabiá, em Uberlândia, Minas Gerais. O Sport TV transmite ao vivo para o Rio de Janeiro, enquanto o Premier exibe para todo o Brasil. Depois de começar bem o estadual com 2 vitórias nas 3 primeiras rodadas, a Portuguesa vem de uma sequência de 4 derrotas seguidas e caiu para o penúltimo lugar na tabela com 6 pontos, 4 a mais do que o Lanterna Bangu. O técnico Douglas Ferreira, que substituiu Evaristo Pisa após ele ser contratado pelo Retrô de Pernambuco, continua no cargo e tenta afastar a crise. Crise? Embalado pela conquista da Supercopa do Brasil no último domingo, o Flamengo quer continuar a arrancada no Carioca. Após ganhar só uma das primeiras 4 rodadas, após ganhar só uma das primeiras 4 partidas com o seu time B, formado por garotos e alguns reservas, a Cavalaria Rubro-Negra vem de 2 vitórias seguidas, com 10 pontos e um jogo a menos. A equipe tenta entrar no G4, que garante vaga na semifinal do estadual. Transmissão, já falei, né? Premier Sport TV, transmitem, ok? Portuguesa do técnico Douglas Ferreira, tá aqui a escalação deles, ó. Vinícius Machado, Joase, Victor Ferreira, Tomás Kaique, Marcos Vinícius, Wellington César, Anderson Rosa, João Paulo, Eli Clay, Romarinho e Joãozinho. Bem, e o técnico Felipe Luiz, né? Felipe Luiz decidiu poupar os titulares para o Fla-Flu do próximo sábado e deve escalar uma equipe parecida com a que venceu o Sampaio Corrêa por 2-0. Uma das novidades pode ser a estreia de Danilo como titular. Boa! Ele é opção tanto na zaga quanto na lateral direita pela ausência de Wesley e Varela, mas a tendência é que ele seja aproveitado de zagueiro como vinha jogando na Juventus, na Itália. Outra mudança deve ser Luiz Araújo na vaga de Alcaraz, que foi emprestado ao Everton da Inglaterra. Escalação provável do Mengão malvado. Matheus Cunha, Daniel Salles, Danilo, Cleiton, Ayrton Lucas, Alan, Everton Araújo, Matheus Gonçalves, Luiz Araújo, Everton, Cebolinha e Juninho. Arrascaeta tá no banco, tá, galera? Aqui na provável escalação. Só que o Arrascaeta pode pintar como titular, né? A gente nunca sabe. Bem, arbitragem. Árbitro Pierre Dias dos Santos. Assistente 1, Júlio César Souza Gaudêncio. Assistente 2, é o Juan Mota Cidri, o VAR, Rodrigo Carvalhais de Miranda. Tá aí todas as informações pra vocês. Cara, palpite aqui, hein? Palpites! Vamos lá, Flamengo 3-0 em cima da Portuguesa, fora o baile. Vai ser um chocolate. Flamengo vai fazer 3-0 e vai tirar o pé pra não humilhar. 3-0, hein? E você, deixa aqui o seu palpite para este jogo. Quero saber aí a sua opinião. Muito obrigado a todos. Saudações rubro-negras, é nóis. Fui!